Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus revele esta vitória em Cristo para nós nesta manhã. O apóstolo Paulo não diz vá e vença. Você pode observar, o apóstolo Paulo não diz vá e vença. Ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que conquisto a minha vitória, mas Deus que me dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória é em união com Cristo em sua morte e ressurreição. Tudo acontece em Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Na cruz, Cristo nos atraiu a si e com Ele nos identificou. Identificados com Cristo em sua morte, com Ele morremos. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 6. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida ressurreta, justa e vitoriosa. É assim que Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O vitorioso é Cristo, que nos faz vitoriosos pela sua vitória. Ele venceu e vive em mim a totalidade da sua vitória. Cristo ressurreto com todo o poder no céu e na terra, vivendo em nós com o seu potencial. E não há nenhuma força nos céus, na terra e debaixo da terra capaz de pelo menos ameaçar este potencial de Jesus Cristo em nós. Por isso, Paulo solta do peito este brado de gratidão misturado com louvor. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão faz parte da vida triunfante em Cristo. A vida cristã autêntica é vitoriosa apesar das circunstâncias e não porque foi livre delas.
É vitória na alegria e no choro, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, na fartura e na privação, na aprovação e na rejeição. Enfim, é vitória em qualquer situação. Em toda e qualquer circunstância, o crente salvo pode dizer: graças te dou, ó Deus. A nossa vitória acontece em Cristo. Nós em Cristo, crucificados com Ele, e Cristo em nós, vivendo a sua vida. A vitória é preciosa para os homens. Porém, a vitória dos homens é passageira. Quando um campeão perde, ele tem que ceder a coroa ao outro. Ninguém permanece campeão para sempre. Mas em Cristo, a vitória jamais será tirada de nós. Qual é o tipo de vitória que Deus quer que conheçamos? Não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo vive em nós para vencer através de nós. Cristo vence vivendo em você. Quem já descobriu que Cristo é suficiente, também descobriu que não precisa de nada mais além dele. Nada poderá prevalecer ou derrotar um cristão nascido de novo, porque o Deus que está nele é por ele. A única maneira de ser vitorioso é em Cristo. Se você está em Cristo, então está experimentando a vitória dele, que se expressa em você em qualquer circunstância. Nós não construímos o caminho vitorioso, mas Cristo é o caminho que Deus colocou diante de nós. A vitória não consiste em que você vença, mas em que Cristo vença em seu lugar. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Apenas isto é vitória. A vida que vence não é conquistada por esforço, mas obtida gratuitamente por meio da fé na palavra de Deus. Esta vida vitoriosa não é produzida por nós mesmos, mas é Cristo em nós. Qual é o segredo para provar esta vida? O segredo é crer sua morte com Cristo na cruz. Você morre com Cristo para Cristo viver em você. Você sai de cena para Cristo assumir o comando e o controle de tudo. O poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós aceitamos a nossa morte com Cristo. Fora disso, não há vitória espiritual. Vamos observar 5 aspectos
desta vitória de Cristo em nosso favor. Não vamos fazer em uma ordem de importância, mas em uma ordem mais relacional. O primeiro grande inimigo do ser humano é o próprio homem, em seu estado pecaminoso. De acordo com a palavra de Deus, o ser humano é portador de uma ruindade muito grande. É mau por natureza. Mesmo que o pecador nunca venha atingir todo o seu potencial no pecado, ainda assim ele possui uma natureza pecadora, má, perversa e perigosíssima. O ser humano, em seu estado pecaminoso, é potencialmente perigoso para si mesmo, para os seus iguais e para todo o ambiente. A maior encrenca do ser humano é ele próprio. Na cruz, Cristo nos venceu, nos crucificando com Ele. Nada pode libertar o homem do próprio homem, senão a sua morte em Cristo na cruz. Cristo me venceu na cruz. Essa foi a vitória mais espetacular do Calvário. Essa vitória de Cristo sobre mim mesmo se manifesta no seguinte: já estou crucificado com Cristo. O segundo grande inimigo do ser humano é o mundo. Mundo no sentido de sistema que governa os homens. Cristo venceu o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz: eu venci o mundo. A vitória dele é também a nossa vitória sobre o mundo. A vitória de Cristo é a vitória de todos aqueles que foram envolvidos na morte e ressurreição juntamente com Cristo. Nesta cruz de Cristo, nós temos a crucificação de Jesus, a minha crucificação pessoal para o mundo e a crucificação do mundo para mim. Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nesta cruz de Cristo temos a crucificação de Jesus Cristo, a minha crucificação com Cristo e para o mundo, e a crucificação do mundo para mim. Cristo nos liberta do mundo e nos coloca vencedores sobre o mundo
e o domínio que o mundo exerce. O terceiro grande inimigo do ser humano é o pecado. A vitória de Cristo sobre o pecado é também a nossa vitória. É também a nossa vitória, é também a minha vitória. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6, versos 1 e 2. Diante desta graça maravilhosa, o que vamos dizer? Permaneceremos no pecado? Qual seria a sua resposta? Não sabe? Está com dúvida? Ou não crê mesmo? Se você não pode responder de modo nenhum para o pecado, na sua experiência, é porque ainda não saiu do pecado. Permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Esta é a resposta da fé na palavra de Deus. Esse de modo nenhum não é por meio de esforços humanos, observâncias religiosas, orações e aparente piedade. Nada disso pode vencer o pecado. O pecado é tão encardido que sem a intervenção do poder de Deus, ele não pode ser vencido nem abolido. Não tente vencer o pecado por você mesmo. Você não dá conta. É muito areia para o seu caminhãozinho. O seu motor vai fundir antes. O caminho da nossa vitória é outro. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É assim que o pecado é vencido na nossa experiência. Atenção para o que a palavra de Deus nos diz. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós não temos que morrer. Nós estamos mortos com Cristo na cruz. Se você está confuso com o pecado na sua vida, então temos que acabar com essa confusão agora mesmo, porque há uma libertação real do pecado pela nossa morte com Cristo e a sua vida em nós. O que temos que fazer é aceitar a nossa morte com Cristo. Só isso. Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerai-vos mortos para o pecado em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 11. O que temos que fazer é aceitar a nossa morte com Cristo, como recomenda a palavra de Deus. O quarto grande inimigo do ser humano é a morte física. Mas a morte física já foi vencida. A morte física já foi também vencida por Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Este texto nos diz que Jesus Cristo aboliu a morte, destruiu a morte, venceu a morte. A palavra de Deus até chama a morte de sono. É uma metáfora que o apóstolo Paulo usa para dizer para nós que a morte não produz mais nenhum pavor como produzia antes da ressurreição de Jesus Cristo. Ainda há certa nostalgia quando alguns dos nossos queridos partem para o Senhor, mas é apenas saudade, porque por causa do sentimento de separação. Mas há esperança, e onde há esperança, há alegria, porque há uma confiança no nosso Salvador, que um dia aqueles que dormem em Cristo vão ressuscitar em um novo corpo. A vitória de Cristo sobre a morte foi também a minha vitória sobre a morte. Paulo chegou até a cantar para a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Para aqueles que creem na vitória de Cristo, a morte não tem mais cara feia. A gruta onde Jesus foi sepultado não tem restos mortais, tem o anúncio da vitória dele sobre a morte. Não está aqui, ressuscitou. Jesus venceu a morte e a sua vitória é a nossa vitória. Se um dia eu dormir, porque eu estou esperando ser arrebatado pelo Senhor. No dia do arrebatamento, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, mas os vivos vão ser transformados em um novo corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então, por isso que eu digo, se um dia eu dormir, no outro eu vou acordar, e quando eu acordar, eu não terei mais este corpo capenga, mas um corpo semelhante ao que Cristo ressuscitou. Quem diz isto? A palavra de Deus, e eu creio nela. O quinto grande inimigo do ser humano é o diabo.
Hebreus capítulo 2, verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Acerca de Jesus, da morte de Jesus na cruz, é dito: para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Foi na cruz que o diabo foi destruído e vencido. A vitória de Cristo contra o diabo e sobre o diabo é também a minha vitória contra o diabo e sobre o diabo. Cristo derrotou Satanás e tirou o seu poder de sobre nós. Fomos libertos do controle de Satanás e seus demônios. Satanás já não pode mais exercer o seu imperialismo sobre os libertos em Cristo, nem iludi-los com seus enganos, e nem vencê-los com suas acusações e tentações. Satanás só pode executar aquilo que Deus já havia previsto para acontecer. Então, está tudo controlado por Deus desde sempre. Cristo já venceu os nossos inimigos, velha natureza, mundo, diabo, enfim, tudo o que diz respeito à obra do pecado em nós. E agora, Cristo em nós vive a totalidade da sua vitória. O poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós cremos e experimentamos a nossa morte com Cristo. Você já creu sua morte com Cristo? Já creu? Creu mesmo? Já verificou bem? É preciso crer nossa morte com Cristo. E o que mais? Mais nada. Mais nada. Se você não creu sua morte com Cristo, você está perdido. Mesmo ouvindo o novo nascimento, tá? Gostando, não gostando, você está perdido. É preciso crer sua morte com Cristo. Há uma urgência em crer a nossa morte com Cristo.